Capital Networking, sua conexão com o mundo dos negócios e tecnologia. Como as inovações vão influenciar o futuro do mercado? Seja bem-vindo ao Capital Network, um espaço onde exploramos o universo corporativo, as inovações no empreendedorismo e o impacto da tecnologia no mercado B2B. Aqui você vai encontrar insights valiosos, histórias inspiradoras, num bate-papo com especialistas que estão moldando o futuro do mercado e das empresas. Se você é empreendedor, executivo ou alguém interessado em acompanhar as tendências que movimentam o futuro dos negócios, você está no lugar certo. Prepare-se para uma conversa inteligente, instigante e inspiradora. Hoje a gente está recebendo aqui um especialista em marketing digital, e-commerce, Thiago Medeiros. Prazer, Thiago, te receber aqui, hein? Prazer, irmão. Prazer, pessoal. Prazer mais ainda, né, pessoal? Porque a gente está gravando aqui o nosso primeiro episódio na semana de aniversário desse cara, especial. Então, para a gente é um momento também de alegria, para você também, como você já tinha deixado claro. E, Thiago, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Queria que você contasse um pouco da tua origem, até você chegar nesse momento do marketing digital. Isso já daria um episódio por si só. Pessoal, prazer. Chamo Thiago Medeiros, sou carioca. Para mim está sendo um presentão estar aqui hoje, porque apesar de estar envolvido com produção de conteúdo, com publicidade, com alcance, com internet, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. E nessa primeira vez, inclusive, na estreia do podcast aqui da Capital Networking, que faz parte do grupo Capital Coworking. Então, assim, é um prazer enorme fazer parte da estreia disso tudo, e principalmente na semana do meu aniversário. Contar um pouquinho, bem rápido, assim, porque eu sei que mais interessante quando a gente está falando de marketing, né, é sempre pensar em quem está recebendo a comunicação e nunca em quem está comunicando. Eu mexo com publicidade há alguns anos, mas a minha estrutura, na verdade, de entendimento de mercado, de vida, de sonho de profissão, começou com militarismo. Boa parte da minha família é militar. E aí, cara, numa da formatura do meu irmão, na Marinha, chegaram os caças, assim, né? Quando a galera tá de forma e tal, e fizeram aquela coisa de vir, abrir. Eu falei, pô... Estilo Super Bowl, né? Falei, pô, eu quero ser aviador, velho. Quero ser aviador. E dali eu comecei a estudar. Já estava numa série, assim, mais empreendedora da minha vida na época, porque eu produzia eventos de bairro, né? Para quem conhece aí, porque não sei se é conhecido no Brasil todo. Vamos falar da rádio também. Ali tinha muito marketing envolvido, né? Sim, total. Não deixa de ser, né? É você dar voz, dar alcance para as empresas, para as pessoas ao redor. E aí, cara, eu já mexia com produção de evento. A gente chegou a fazer um evento que reuniu 3.000 pessoas, com Gorila Preto, para quem não conhece. Um grande ícone da música popular brasileira. Funk. E aí, cara, a gente tinha uma série de eventos assim que eram bem legais. Produzimos uma das primeiras rádios ali, né, online, para o público jovem. A gente ajudou a promover a Rádio Tug, tive envolvimento na Rádio Stronda, aquela galera da época da Stronda. Ajudamos a formar a Rádio VPM também, que também fazia muito evento local. E com isso, eu não tinha tido esse tino. Você me trouxe isso nas nossas conversas. Legal. Foi o meu primeiro envolvimento com marketing, né? Porque, basicamente, a gente pegava uma plataforma que ali tinha 500, 1.000 e poucas pessoas, às vezes, ouvindo simultaneamente. Há muitos anos atrás, porque o acesso na internet era até bem menor, né? Então, era um volume expressivo. E, com isso, algumas marcas começaram a procurar a gente, produtores de evento começaram a procurar a gente para divulgar e alcançar aquele público segmentado, que eram jovens que estavam ouvindo a gente ali, querendo participar do meio, mandar um alô e tal. Eu não tinha tido esse tino, você me trouxe isso. Realmente foi, acho que talvez o meu primeiro envolvimento direto com marketing digital já, né? Com marketing digital. Exatamente. Bacana. E dali, cara, muita coisa foi acontecendo. Um momento que eu vi aqueles aviões passando, eu abandonei tudo relativo à internet, evento e tal. Falei, vou estudar. Estudei a ponto de viver de segunda a segunda, acordando 5 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã, estudando sem parar. Já estava na disciplina militar, né? Já. Mas, assim, é muita questão da competitividade, né? Tem um perfil também. Sim. Eles criam essa coisa em você. Então, eu queria ser o 01 do... Não vou fazer merchan para ninguém, né? De um curso de ensino. Eu já fazia parte da turma especial, virei 01 e tinha aquela coisa pô, meu irmão é oficial das Forças Armadas, eu não queria... Acho que ele deve estar descobrindo isso hoje. Eu não queria ser praça, então fui prestando vários concursos, mas para onde eu queria eu acabei não passando.
porque, enfim, era muita pressão, vim de uma família que não tinha uma condição muito grande, então foi um esforço financeiro muito grande do meu pai e da minha avó também, bancando esse curso. E quando eu fiz a prova, eram 2 dias de prova. O primeiro dia era português e matemática. Não, perdão. O primeiro dia era inglês e física, no segundo, português e matemática. Fiz a prova para a Academia da Força Aérea. Perfeito. Voltei para casa radiante, voei, passei e tal. Meu pai, acredito que por conta do esforço financeiro, o desgaste que ele teve para poder fazer tudo aquilo acontecer, me pediu para olhar o gabarito não oficial. No gabarito não oficial eu tinha tomado bomba. Nossa. No segundo dia de prova eu entreguei. Quando veio o gabarito oficial, eu tinha arrebentado. Eu tinha feito 17 de 20 em física e 19 de 20 em inglês. Eu tinha tudo pré-tentado, não só para a Academia da Força Aérea. São três segmentos que você pode seguir lá dentro, mas a aviação era o mais disputado. Eu tinha tudo para ter ido para a aviação. Daí entrei em uma depressãozinha, fiquei chateado, até porque foram anos de estudo ali. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Eu sou o perfil comunicador, o perfil de criação, o perfil de ter ideia, de estar envolvido em conversas. Eu não ia me ver feliz, enquadrado em algo, sabe? Entendi. Isso não... Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Agora, é engraçado, você falou que teve aquele contato com marketing sem ter percebido que tinha um marketing, mas você também tinha em casa um cara que já trabalhava com marketing, que teu pai, você tinha comentado que ele é agente imobiliário, corretor imobiliário, né? Corretor imobiliário. Então, em casa você já via o seu Medeiros lá na atividade, naquele captação de cliente. Agora... Como é que você fez essa transição? Porque nesse período que você estava fazendo os concursos, você já tinha o teu empreendimento, né? Já dava uma correria já para vender, já tinha um e-commerce? Não. Nessa época ainda não tinha. O e-commerce veio um pouco depois. Mas, assim, até aliando o que você acabou de falar, né? É muito legal, porque quando você olha para o universo do marketing normal, do marketing digital, sempre existe uma briga muito grande entre o braço do marketing, que produz a visibilidade, produz a percepção da marca em relação ao público, certo, e o time da venda, que tem que pegar aquele público que se apaixonou, foi impactado pela marca e tentar vender para aquele público. Então, o pessoal da venda, quando não vende, fala que o marketing trabalhou mal. E o pessoal do marketing fala que, não, eu gerei demanda e você só não conseguiu trabalhar isso. E eu acho que um ponto que é muito interessante, não só na minha vida, mas na vida de qualquer pessoa que queira se envolver com marketing, é pôr o pé na venda. Eu, no caso, tive esse pé desde criança. Meu pai, corretor imobiliário, ganhou muita premiação do lado da venda. Bacana. Ele não conhecia o marketing, na realidade. Porque, aliás, o marketing, né? Marketing não é só o digital que a gente está acostumado aqui. Exatamente. Ele fez porta a porta, ele panfletou. Isso é marketing também, né? Mas, assim, o estratégico do marketing ele acabou nunca tendo muita intimidade. Eu acabei vindo para esse lado, mas tendo o background todinho da parte de vendas, que foi vendo ele negociar imóveis, tratar com uma venda que estava caindo e resgatar aquela venda, fazer uma pessoa que está indo no imóvel já se imaginar morando ali, que é você vender o valor agregado, a percepção, o sonho. Porque aí eu vou até tomar um ponto aqui, que é bem interessante, né? O marketing, muitas das vezes, é você fazer o sistema límbico, emocional da pessoa comprar aquilo para que o sistema... que seja mais... porque você tem o sistema límbico e o neurocórtex, né? Que é a parte mais matemática. Exato, eu não estou lembrando bem a palavra. Então, quando você faz a pessoa se ligar a algo emocionalmente, o teu cérebro, ele simplesmente vai buscar motivos para justificar o que você já está emocionalmente ligado. Entendi. Então, eu aprendi isso sem saber. Meu pai fazia a esposa... Quando ia no imóvel, eu já fui muitas vezes com ele, se imaginar já fazendo a modernização, a reforma, não sei o que lá. O emocional aconteceu, dali ela vai ver o que já era valioso para estar morando ali, ela já vai justificar para o marido que vai ser mais perto para o trabalho. Então, no momento que a gente se liga emocionalmente a algo, o nosso cérebro ele vai dar conta sozinho de buscar justificativas para que você compre aquilo. Então, o marketing, no final das contas, é fazer ligações emocionais entre as coisas, né, e as pessoas. Só fazendo bacana, muito essa ponte aí. Gostei de saber isso. Então, aí vamos lá. Concurso, aí ficou meio deprimido, mas essa depressão foi forte, chegou a te dar uma parada, ficou um tempo na baixa, ou foi só aquele momento para dar uma respirada e nortear de novo o caminho? Cara, Que é legal contar essa experiência também, porque às vezes tem pessoas que... né? Sim. Cara, eu acho que, assim, não sei se é a melhor maneira, eu não sou médico nem nada gênero para falar sobre. Mas é a experiência humana. Da minha parte, o que sempre fez muito sentido para mim, quando eu tô em baixa, eu trabalho. Legal. Quando eu tô em alta, eu trabalho mais motivado ainda.
Então, assim, uma mente vazia, ela tem a possibilidade de se enfraquecer ou de ser influenciada. Sim, verdade. De muitas maneiras diferentes. Então, eu busco não deixar isso naturalmente, não foi por estudo nem nada. Eu sempre busquei deixar minha mente muito ocupada. Eu não consigo ficar parado. Então, quando eu estava mal, eu estava estudando. Eu fui tentar estudar para concursos menores, passei para esses concursos menores, passei para ESA, passei PA, passei para algumas faculdades públicas, mas o meu sonho era aviação, sempre foi aviação, então não segui. Chegou um determinado momento que eu estourei a idade, né? Porque acho que até 24 anos você pode fazer a Maria Mercante, que foi o meu segundo objetivo, mas para lá eu não passei. Tá. E aí eu fui para o mercado de trabalho normal, cheguei a trabalhar em shoppings. Aqui tem uma Patrone perto da gente aqui. Patrone é a pizzaria? Eu já lavei prato na Patrone sem necessidade, mas porque eu queria ser independente, arrumei uma vaga, fui trabalhar, não aguentei ficar uma semana, porque tu trabalha no quente, trabalha no frio. E aí é bizarro, não aguentei, mas assim, eu sempre busquei me movimentar nesse aspecto, nunca ficar à toa, sabe? Eu não consigo me sentir bem sendo improdutivo. Uhum. Eu acho que para você mexer com empreendedorismo, tu tem que ter esse bichinho carteira ali te incomodando a se movimentar. Não dá. Vídeo Roger, né? Quem não conhece... Não para nunca. Quem quiser conhecer o Roger, acho que é uma referência nesse aspecto. É verdade. Aí, vamos lá. Você passou por essas experiências no mercado de trabalho. Quando é que começou o teu negócio no e-commerce? Como é que você entrou nessa jogada de começar a vender pela internet? Quando é que você virou esse vendedor de fato? E aí vamos falar nessa jornada do herói que eu estava comentando, porque você já tinha isso instintivamente, naturalmente, tanto que primeiras atuações que você teve foi dentro desse lado, na mídia, no marketing, na promoção de eventos. Mas em algum momento você, até naquela conversa, você não posso assumir esse meu lado nerd, porque nerd... Hoje em dia tá até na moda ser nerd, né? É verdade. Mas há algum tempo atrás... E aí você buscou, se inspirou no teu irmão e tal, mas em algum momento o chamado foi maior que você e você sentiu que o teu caminho era esse. Quando é que isso aconteceu? Cara, por muito tempo eu realmente evitei ser visto como nerd. Isso é verdade. Eu era da galera, eu sempre me envolvia na galera, mas na hora de tomar frente, por exemplo, na produção do evento, eu não aparecia em nada. Eu era sempre o pessoal que fica na salinha ali de trás, Entendi. controlando Tu era o cara tudo. da executiva mesmo, ali na retaguarda. Eu sempre evitava a exposição, eu evitava ser visto como nerd, ser visto como alguém inteligente. Eu achava que era o cool da balada, o legal era ser o viajandão, que conhece todo mundo e tal. Até que, cara, em um determinado momento eu parei de viver para os outros. Que é uma parada que é muito... Legal você falar isso. É muito complicado, porque eu acho que eu deixei de fazer muita coisa cedo, apesar de ter começado cedo, eu deixei de fazer muitas coisas mais cedo do que eu poderia, porque eu ficava muito preocupado do como eu ia ser visto e não como eu ia me sentir. Então, como que aconteceu isso tudo, né? Eu comecei a estudar e tal... E aí, depois que eu passei essa época de concursos, eu fiquei meio reveria. Passei para o ESO, passei para outras faculdades, comecei a fazer construção naval na UESO. Naval, né? E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de uma pessoa que hoje é muito conhecida, o pessoal conhece como Felipe Fera, o cara que fala de carros e tal. E aí trabalhei como vendedor lá dentro por um amigo meu que, o nome dele é Will Smith. Will Smith mesmo? Nossa Senhora. Engenheiro mecatrônico, moleque gênio. Ele me colocou lá como vendedor. E aí, cara, esse cara me ensinou a vender, ele me ensinou a ser persuasivo, ele foi me ensinando o poder do empreender, o poder do networking. É um cara de networking, assim, tremendo. E aí, cara, trabalhando com ele, eu comecei a ver que eu queria mais para minha vida. Eu comecei a ver, não o dinheiro, mas o estilo de vida dele, e eu queria aquilo para minha vida também. Aí, numa das lojas do lado ali, porque a loja dele fica aqui no Shopping Bandeirante, esse eu faço merchan de graça. Felipe Fera, pode seguir, Star Motors. Bacana, né? E aí, tinha uma loja do lado que vendia fones de ouvido, réplicas daquele Beats by Dr. Dre. Uhum. E aí, o cara virou para mim, me ofertou de ser sócio da loja dele, mas um sócio operacional na época. Não vi valor, não entendia o valor disso da época, não fui. E aí, trabalhando para esses clientes, eu conheci um outro cara que eu chamo de pai, foi um pai para mim também dos negócios, que é o Wagner. Sim. Puta importador. E aí ele falou para mim, uma vez que eu fui trabalhar na casa dele, eu tinha, 16 anos, eu fazia sistemas. Olha o nerd atualizado aí, ó. Com 16 anos, eu mexia com um sistema que você conseguia assistir TV a cabo no teu carro ou em qualquer lugar do mundo, conectando com a net ou com a escada da tua casa. Uau! E aí, esse cara
me deu abertura para conversar. Eu lembro até hoje, ele sentado, de só uma canção na coberturinha dele lá. Falei, pô, você pode me falar o que eu posso fazer da minha vida para ficar rico? Foi a pergunta que eu fiz. Foi sincero, claro, abriu o coração. Aí ele riu, eu lembro até hoje. Aí sentou, senta aí, moleque. Isso aí, com 16 anos. 16 anos, 16 para 17. Aí ele, tu tem que mexer com importação, tu tem que mexer, com China, o dinheiro tá na China. Ele fala isso pra mim até hoje. Hein? E o dinheiro realmente tá lá. Impressionante. E aí eu falei, pô, como é que eu começo e tal? Ele falou, cara, pra tu começar, tu precisa de muito dinheiro. Um container aí tá na base de $1 milhão. Eu falei, vamos voltar pro meu cenário. O que eu posso fazer? Aí ele me apontou o destino da minha vida, assim. Ele falou, cara, começa a vender na internet. Começa a vender na internet e tal. Eu falei, pô, legal, cara, vou lá. E daí eu juntei a coisa do fone de ouvido que tava na loja do cara com a internet e peguei esse fone de ouvido que eu comprava desse lojista a uns 40, 45 reais e vendia 180 no Mercado Livre. Isso já começou com uns 16 anos já, 17? Eu já estava indo de 17 para 18. Então, quer dizer, durante também, quando você já estava fazendo isso, foi quando você estava tentando ainda correr disso, fugir da nerdice. Não, ainda vivia com a galera, rua. Fez o concurso, fez os pré-concursos, tentou. Nessa época eu já estava no finalzinho ali já. Aí eu fui trabalhando com isso, trabalhando com o Felipe lá. Só que chegou um momento que a venda no Mercado Livre, né? E a gente vai chegar nesse ponto. Claro. Ela estava desempenhando tanto volume de venda dentro da minha lojinha virtual lá, que eu já ganhava mais do que eu ganhava na loja. E eu já estava influenciando negativamente os outros funcionários lá. Aí o Felipe pediu para eu começar a tocar isso fora da loja. Não sei se você vai lembrar, Felipe. Aí... Daí eu comecei a tocar fora e a parada foi tomando forma até o momento em que o meu fornecedor falou para mim, cara, tu tá comprando demais, eu não quero ter essa dor de cabeça, meu lucro contigo é pequeno, Nossa. Eu vou parar de te fornecer. E aí, voltei para estaca zero de novo. Desafio, hein? Não, desafio triste também, né? Porque eu já tinha saído da loja, não era mais CLT lá, e a minha fonte de renda zerou. Digamos, a primeira vez que tu quebrou, né? Pode-se dizer... Moleque, quantos anos? Acho que nessa época eu tava com 17 já. 17 anos. Aí, cara, um amigaço meu, que foi o meu primeiro sócio, Leonardo, ele virou pra mim e falou, cara, não desiste não, vamos catar esse fornecedor aí, a gente vai encontrar, a gente já sabia que era um chinês. Você encontrou pessoas especiais nessa jornada, hein? Não, sozinho você não vai a lugar nenhum. Verdade. Aí, não vai a lugar nenhum. E aí, nós começamos a rodar centro da cidade, contratamos uma pessoa para investigar esse cara. É onde entra o investigador que você tinha falado, que ia melhorar a história. E aí, cara, esse trabalho literalmente de investigação, de seguir alguém, não sei se isso é lícito, fez com que a gente encontrasse o chinês que fornecia para ele. E esse chinês vendia o fone que a gente comprava a 45, ele vendia para ele a 20, 21 reais. E tinha, assim, caixas com caixas do produto. Então, cada caixa tinha 400 unidades do item. Então, a gente achou a fonte de ter o produto ad eternum ali. Mais muita variedade de itens do lar. Só para que você entenda, né? Quando a gente está falando de e-commerce, a identidade do produto a gente chama de SKU, tá? Então, quando você está vendendo um item, é um SKU. Se eu tenho mais cores daquele item, eu tenho mais SKUs. Então, a gente tinha lá 6 SKUs, né? Que era um fone e a variedade de cores. A gente foi para 1.000 SKUs em 2 meses. Caramba! Que era a quantidade de produtos que a gente tinha com os lojistas lá, com os chineses. Aí o negócio realmente começou a tomar muita forma. A gente foi abrindo, em variedade de produto, muita coisa. Rapidinho a gente foi crescendo dentro do Mercado Livre. Depois eu vou até chegar nesse ponto, né? Por que o Mercado Livre vende tanto? Isso é muito interessante, porque aí está o segredo da internet. Então, à medida que a gente foi crescendo muito em venda no Mercado Livre, chegou um ponto da gente estar vendendo tanto que o tempo que demorava para o Mercado Livre repassar o dinheiro para a gente já tinha vendido tanta coisa que não tinha saldo, não tinha grana para comprar mais produto. E aí, nesse meio tempo, meu pai sempre despontou muito no meio imobiliário, mas o meio imobiliário teve uma crise alguns anos atrás. Meu pai estava capitalizado, comprou metade da empresa, do filho. Que legal. E cedeu 25% da parte dele para minha irmã. Viramos 4 sócios. Dali a empresa realmente tomou muita forma, porque a gente começou, cada um a entender qual era o seu quadrado dentro da empresa. Eu ficava com a gestão do negócio como um todo e a parte da tecnologia. O Leonardo, que foi meu primeiro sócio, cuidava da parte da logística. Meu pai era compra, o terror dos chineses lá, porque negociava, arrancava dinheiro dos chineses. Imagina, né? Corretor, né? Imagina. E a minha irmã com relacionamento com a galera. E a gente começou a crescer bastante. Em 1 ano e 2 meses, a gente já tinha feito 1 milhão faturado.
Em poucos meses, a B2W, né, que é a empresa detentora da Americanas, Sim. chamou a gente para o marketplace dando condição, Cenova, enfim. Aí daqui a pouco a gente já estava em todos os canais, múltiplas lojas. A agência dos Correios, né, deu um sobrado de 3 andares para a gente no centro da cidade. Beijão, Yuri. Te amo. Bacana, hein? E aí, cara, chegou um momento que a gente estava com uma estrutura bem legal, assim, sitiado no coração da cidade, pô, com uma estrutura enorme. Internet, luz, água, colaboradores, tudo custeado de forma externa para que a gente pudesse operacionalizar ali a venda e Só ter o máximo de se lucro possível. preocupar com o marketplace, né? Com a venda. Exato. Legal. Aí a gente começou a tomar uma proporção absurda e aí eu comecei a achar que eu era shake. Ah, não, aí então vamos lá nesse ponto. Que foi bacana também você ter falado dessa primeira quebra e de como isso te forçou até a estruturar melhor, porque você teve que trazer mais pessoas e no final, pelo que você está falando, a empresa estava bem estruturada, bem organizada, com cada jogador ali executando o seu movimento para ela conseguir se desenvolver. E aí, falando isso tudo, na lucratividade, foi nessa época que tu conquistou o teu primeiro 1 milhão, né? Que aí é o filme aí que já engatilha com isso que você tá falando, que você estava se achando shake. Como é que é isso? Ver que tá chegando o primeiro 1 milhão, chegar lá, se sentir lá, que vai ser até um alerta pra galera, ó. Quando ganhar teu primeiro 1 milhão, fica esperto que, ó, olha a experiência do homem. Quando tu ganha teus R$10, fica esperto, porque Olha o aí. problema é achar que quando tu tá com muito, tu tem... 1 milhão não é nada, cara. Você tá falando de negócio, 1 milhão não é nada. 1 milhão é 100 mil por mês. 100 mil por mês, uma loja de shopping que tá faturando 100 mil por mês tá indo mal das pernas, pô. Você vai pagar aí aluguel, vai pagar folha salarial, impostos, não sei o quê. Tu não tem nada, cara. E como é que foi teu período de shake? Vamos lá. Chegou um momento que a gente estava faturando ali uma média de 500 mil, 600 mil, 700 mil mês, que é um bom valor. Uma operação muito enxugada, então tinha muito dinheiro na mesa. Moleque, eu estava novo e não tinha cabeça para estar lidando com a grana que estava gerando. O Leonardo, meu pai, até tinham bem mais cabeça, mas eu era a cabeça da empresa, então eu acabava norteando. Uhum. E aí, cara, basicamente era aquilo, né? A gente trabalhava muito, mas também vivia absurdamente. Então, pô, vivia noite com muita gente legal aí, que muita gente jovem sonhava em curtir uma noite junto. Curti nos melhores lugares, vivi uma vida dos finais de semana aí, pô, maravilhosa. E chegava em noite que eu gastava, 10, 11 mil reais numa noite e eu não conseguia gastar mais do que eu estava ganhando com a internet, porque o que vinha bipando de venda nos canais era mais do que o que a gente estava vendendo. Mas aí morou minha primeira ilusão. Faturamento não é lucro, velho. Eu estava gastando o que é lucro líquido e enquanto eu faturava uma coisa que talvez fosse lucro bruto, porque tem muito custo no meio do caminho. Então eu podia estar gastando 11 mil, 15 mil numa noite, mas eu estava faturando 16, mas eu estava faturando. A minha margem de lucro média era de 20%, 25%. Então, eu estava vendo ali 1.600, 3.200 reais, mas estava gastando 15. E aí, o caixa da empresa estava morrendo, entende? Então, o que foi acontecendo com o tempo? A gente foi ficando despreparado financeiramente. Certo. E, repare, eu na gestão da empresa, mas na parte da tecnologia, Léo na logística, Jasmine no atendimento, meu pai, Marcos, na compra. Quem cuidava da administração? Quem? Ninguém. Então, o que acontecia? Acabou que no final faltou ali uma atenção em algum... É mesmo? Como é que é isso? E aí? Cara, assim... Porque tava entrando tanto dinheiro que o pessoal ficou, acho que não... Cara, foi falta de entendimento. Expertise, talvez, no momento. Expertise. Cada um estava jogando na sua área, mas ninguém entendeu que precisava ter mais um jogador ali. Entendi. E não era... Porque tinha que ter mais um sócio, nada do gênero. Existem áreas da empresa que são essenciais, mas que você pode contratar pessoas. Sim. A gente só não teve o know-how. Então, quer dizer, além de ser bom no marketing digital, que pode estar fluindo bem, tem que ficar ligado na parte administrativa também. Não dá para só ficar focado na venda, no marketing digital, porque... Não, sem dinheiro você não faz nada, né? Hoje eu trabalho com publicidade paga e para você conseguir fazer publicidade paga, você vai depender de 2 coisas, dinheiro e tempo. Por que tempo, principalmente? Porque dinheiro é óbvio. Tempo porque você, para gerar a percepção, a Burger King, sei lá, Netflix, essas empresas, elas não se tornaram o que são da noite para o dia. Elas demandaram de muito dinheiro investido em publicidade, em alcance, e muito tempo, frequência de aparição, né? Aparecer muitas vezes para as mesmas pessoas, para plantar uma ideia na cabeça dessas pessoas. Então, se você não tem uma administração boa da tua empresa, tu não vai ter capital
para poder investir e investir por um tempo específico a ponto de conseguir fazer a percepção desse valor chegar na cabeça dos teus consumidores, entende? Entendi, claro. Aí você chegou no ponto legal também, que é esse tempo, é o investimento, é a dedicação. E aí, entrando já nessa jornada do marketing digital, do marketing, quem contrata o serviço, às vezes, tem uma urgência. E não adianta ter uma urgência, porque o marketing, pessoal, tem uma pesquisa, tem todo um processo que precisa ser respeitado para que se comece a ver os resultados da análise e aí sim, às vezes, até começar a direcionar melhor esse caminho, né? Explica pra gente como é que funciona isso tudo. Legal. Cara, assim, é super importante entender que realmente não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você não vai conseguir ter resultados absurdos da noite pro dia. E se tiver, pode ser que eles não sejam perenes, né? Eles não vão durar para sempre. Então, é de suma importância que enquanto você já está fazendo ou antes de você fazer algo em relação a aumentar o teu alcance na internet, você entenda quem é o teu público-alvo. Perfeito. Você entenda o que motiva esse público-alvo a contratar o teu produto, a comprar o teu produto, a contratar o teu serviço. Você consiga entender o que eles não querem obter na vida deles quando eles contratam o teu produto, o que eles desejam ter na vida deles quando eles contratam o teu produto, para que você possa criar uma narrativa que movimente eles para aquilo. A gente está no período eleitoral agora e tudo no período eleitoral se trata sobre narrativa. Você trabalha com marketing político de alguém, você está criando uma história, um storytelling, que agora é bonito dizer isso, né? Um storytelling sobre aquela pessoa na mente de um montão de gente, para que essas pessoas acreditem nisso e comprem isso. Perfeito. Então, o marketing, no final das contas, é a união de uma boa história, de uma boa narrativa, com o alcance direcionado para que isso gere efeito, tá? E aí me pediram, e aí... Não treme o olho, não, que agora eu vou falar o nome, hein? Eu vou falar... Rogério, não me mata, hein, Rogério? Fala assim, o teu xará. O teu xará, aquele teu amigo, Pablo Marçal... o que acontece? Ele é um cara que foi genial nesse ponto. Porque, por exemplo, ele tem uma narrativa que ele está sabendo contar muito bem nesse período eleitoral, mas o outro ponto que ele está sabendo tratar muito bem, eu já falei isso em Reels lá, inclusive você até compartilhou esse dia, ele está conseguindo ter um alcance absurdo. Porque aí quando a gente entra para falar de tráfego pago, é quando você está comprando essa mídia. Mas quando a tua narrativa é muito boa mesmo, você não compra. As pessoas fazem questão de aumentar o alcance da tua narrativa por você, porque elas se sentem identificadas com essa narrativa. Então, quando você sabe trabalhar muito bem a tua narrativa, você gera senso de identificação, e o senso de identificação vai gerar o quê? Viralização. Viralizar, entendeu? Então, quando você trabalha essa estrutura do marketing digital, você vai ver muita gente, muita agência, muito profissional falando, não, eu vou fazer você vender tanto, eu vou fazer você vender tanto, mas pode ser aquele pico que tu vende e para. Porque você não está construindo um público, uma narrativa, um senso de pertencimento, uma ligação forte com o teu público-alvo emocional. Você está fazendo aquela coisa, quero te vender, compra de mim, comprou ótimo, não comprou, melhor ainda, entendeu? Então fica naquela. Agora, quando você realmente consegue trabalhar a construção de percepção de valor de uma marca, aí você vai muito além. Claro, isso é legal que você está falando, é o pertencimento e a pessoa se sente valorizada, está fazendo para mim, ó, que bom. Legal. A gente pode até falar já em tráfego pago, né? Porque é uma especialidade que você tem, você domina as análises, as métricas. Isso é legal falar, dar umas dicas também. Tento entender. Vamos lá. Então, cara, assim, tráfego pago... Quando você fala do universo do marketing digital, você tem muitas frentes que você pode trabalhar e pode atuar, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de narrativa, a gente está falando do copywriter, né? Que é o cara que faz a escrita persuasiva, que monta... para mim, é o coração de toda a parte do marketing digital. O tráfego pago, no final disso tudo, é extremamente essencial, óbvio, mas não é a parte mais inteligente do game para mim, tá? Apesar, olha só o que eu tô falando. Eu vivo disso. Interessante, hein? Não é a parte mais inteligente do game, porque o tráfego pago, basicamente, é você conseguir dar alcance para algo que já está sendo dito. Tá? Mas o que você está dizendo é o que vai mudar o cenário de uma forma geral. Então, o que é tráfego pago, cara? É você pegar tráfego pago nos meios digitais, né? É você pegar um anúncio, uma empresa, uma mensagem de uma determinada forma e entregar de forma segmentada para um público através da internet.
Quais são os principais canais onde a gente costuma fazer isso? No Google Ads, né? Nos resultados de busca do Google, no YouTube, no shopping, né? Quando você vê aquele produtinho no Google, Sim. aparece a foto do produto, o preço do produto, Sim, a loja, sim. o Google Shopping. Dentro do Facebook, dentro do Instagram, agora TikTok, tem essas mídias mais alternativas aí, né? Tem as que vocês não conhecem, como o Taboola, Outbrain, mas que também dão um super resultado. Legal, olha Então, aí. tráfego pago é basicamente você pegar uma mensagem de uma empresa e utilizar as ferramentas de publicidade para aumentar o alcance da mensagem dessa empresa de forma segmentada. Porque quando você trabalha o marketing de uma forma geral, você tem três níveis de comunicação que você pode trabalhar, tá? De tráfego que você pode trabalhar. Você tem o primeiro nível, que é o orgânico, que é quando você não está pagando nada e você depende do famoso algoritmo para te entregar. Usa aquelas técnicas de SEO. Isso aí. Você vai trabalhar com SEO quando você está falando mais de Google. Agora a rede social também faz bastante. Mas você fala muito... O que fica em voga, a maioria das vezes, é o algoritmo do Instagram. Exatamente. Então, você está trabalhando orgânico, que é o primeiro nível. Você não tem controle sobre o tráfego que você está gerando. Quando você vai para o segundo nível, que é o pago, você passa a ter controle. Então, você escolhe para quem você quer exibir aquilo, né? Então, você gera um objetivo de campanha. Eu quero que as pessoas entrem em contato comigo por mensagem. Eu quero que preencham um formulário. Eu quero exibir o vídeo. Então, você dá uma finalidade e escolhe o público, é o segundo nível. Você passa a ter controle. E o terceiro nível, que é o que pouquíssima gente fala e trabalha... Pulo do gato, hein, galera? Pulo do gato real, tá? E eu vou te explicar por quê. É o tráfego de lista. Uau. Vou te explicar. Vamos lá, vou até beber uma água aqui. Vamos lá, também. Aproveitar. Quando você está trabalhando com uma empresa, você quer aumentar a frequência da comunicação da tua empresa com teus clientes. Verdade. Porque quanto mais você falar com eles, mais fácil vai ser de você convencer eles a algo e mais fácil vai ser deles comprarem algo de você, seja uma ideia, ou um produto ou um serviço, ok? Organicamente, você garante que todo mundo vai te ver? Não. Não. Um Instagram, quando muito bem segmentado, produzindo um conteúdo de muito valor, ele vai falar para 3% da audiência dele. Então, se você tem 100 mil pessoas, você vai falar só com 3%. Pouco. Quando é um Instagram de empresa, que é mais chato ainda, vai para 0,6%, 0,8%. Cara. Ué, tu paga para usar o Instagram? Não. Como é que eles ganham dinheiro? Eles têm que te limitar para você investir em tráfego. Tá certo. Então, quando você investe, você vai para o segundo nível. Você passa a ter alcance, você passa a escolher com quem você vai falar. Mas para de investir. O que vai acontecer? Vai cair drasticamente. Parou, você voltou para estaca zero. Voltou pra estaca zero. É Saiba que... círculo vicioso. Total. Saiba que quando você está rodando uma campanha, você está alimentando um segundo algoritmo, uma inteligência artificial que está ligada na tua campanha, entendendo qual é o melhor público para ela. Caraca. E aí, quando Nossa. você pausa essa campanha por qualquer motivo Meu que Deus seja... do céu, é a crise de abstinência braba, real, né? real. E não, agora que você vai entender que é crise mesmo. Quando você pausa o investimento dessa campanha, a inteligência dela reseta. Você volta para estaca zero. Então, você investiu 1 milhão. Você tá voando. Não fica nada, né? Nossa, que é uma Porque- covardia até, né? Ué, eles têm que ganhar dinheiro. É verdade. E pra mim também é bom, né? Porque se eles não param, eu também não paro. Tá Aí certo. E aí você leva pro terceiro nível, que é lista. O que é lista? É você ter nome, e-mail, telefone dessa galera. Você pode contratar uma ferramenta de e-mail marketing, uma ferramenta de WhatsApp marketing que você não paga por envio. Você não paga para estar se comunicando a cada vez que você está se comunicando. Então, você consegue ter uma comunicação quantas vezes você quiser, de quantas formas você quiser, por um custo praticamente zero. Então, essa é a jogada. Nossa. Quando você pega a galera do tráfego orgânico, do tráfego pago, faz virar tráfego de lista e aprende a se relacionar com o teu público de forma correta, você tá rico. Tá, agora só para entender, como é que se forma esse tráfego de lista? Como é que se monta Captura isso? de lead. Captura de lead. Comecei a rodar uma campanha de pessoas interessadas em estar aqui no podcast contigo, certo? Certo? Rodei uma campanha de tráfego pago, fizemos publicações no Instagram, a galera começou a ver. Se eu parar de publicar no Instagram, eu não alcanço mais ninguém. Se eu parar o tráfego pago, eu não alcanço mais ninguém. Certo. Mas nesses 2 canais, eu posso ter capturado alguns leads no Sim. meio desse caminho, Sim, né? sim. E se eu continuar mandando mensagens por WhatsApp com informações úteis para essa galera que aumentem o nível de desejo delas sobre estar aqui? Interessante. Eu pago para mandar essa mensagem? Não. É. Pronto, tráfego de lista. Coisa entende? linda, exatamente. Então, quando você tem estratégia dentro da tua estrutura para conseguir conduzir o teu público do ponto A
para o ponto B, onde você consegue se relacionar mais vezes com ele, com uma frequência maior, não uma comunicação seca, podre, tá? Desculpa até a palavra. Mas não uma comunicação podre, uma comunicação que faça sentido para a pessoa. Falei isso no início do podcast. As pessoas não querem saber quem é o Thiago. E tá tudo bem. Elas não querem saber quem é a Tem Traffic, que é a agência do Thiago. E tá tudo bem. Elas querem saber como que elas aumentam o resultado da empresa delas. No momento que a Tem Traffic entrega uma solução para isso, a Tem Traffic é interessante. Aparecer, aí o Tem já vai automaticamente vai vir como resultado. Exato. Ninguém quer saber de mim, de você. Elas querem saber delas. O ser humano é egocêntrico por natureza. Quando eu começo a produzir conteúdos que façam sentido para o ser humano egocêntrico, eu começo a ter a atenção dele. Se eu estiver produzindo conteúdos que são ligados ao meu tema central, mas que geram mudança, né, percepção de valor para eles de alguma forma, eu me relaciono com eles e trago eles para cá. Aí o jogo acontece. Por isso que eu te falei, tráfego pago é maravilhoso, muda a realidade de muitas empresas. O SEO, o tráfego orgânico, muda a vida de muitas empresas, desde que você tenha uma jornada do teu consumidor muito bem desenhada. Ele vai vir por aqui, ele vai passar pela minha página, ele vai cair no WhatsApp, eu vou falar assim. Se ele não comprar agora, eu vou falar isso, isso e isso. Eu vou tentar trazer ele para cá. Se ele não comprar aqui, eu vou me comunicar com ele de tal forma. Quando ele compra, o que eu posso fazer? Eu vou aumentar a fidelidade dele comigo dessa forma. Lá na frente, eu vou pedir indicação para viralizar. E aí eu monto um relacionamento pensado nele, não em mim, para ele. Sim. Ele vai achar que, pô, eu tô sendo... O universo dele, ele construiu o meu universo. Mas ele tá se tornando o meu próximo vendedor. É verdade. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Aí, pra mim, aí tá o marketing. Então, quando você vai numa balada, voltando, né? O cenário do Thiago. Claro. Quando você vai numa balada, quando você tá num curso, quando você tá em qualquer lugar, você tá vendo pessoas que estão dentro de ciclos sociais, que tem coisas que colocam ela acima dos outros ou abaixo dos outros, coisas que elas desejam, coisas que elas odeiam, e tem uma série de produtos e serviços ali no meio que você pode fazer para elas chegarem lá. Você só precisa da roupagem da comunicação correta. Perfeito. Aí você gera valor. Perfeito. Assim, então, só para quem está começando, está montando o seu e-commerce, qual que é o passo a passo para ele? Qual é o melhor caminho para ele desenvolver esse marketing digital? Porque o orgânico tem suas vantagens e desvantagens, o tráfego pago tem as vantagens e desvantagens. E para ele chegar nessa lista, ele já tem que estar também com uma capacidade maior de entendimento. Que para montar essa lista, quem está começando agora já consegue fazer isso? Cara, consegue. Eu acho que, assim, de uns tempos para cá, tem um cara chamado Philip Kotler, chamado pai do marketing, né? Foi o que eu falei, assim, esse cara tem vários livros deles que são utilizados em faculdade. Legal. Não fui às faculdades, mas eu já li os livros dele. Claro. Eu gosto de aprender de forma segmentada. Então, existem vários momentos do marketing de uma forma geral, e até o momento passado era muito a questão do marketing centrado no produto. Eu vou falar sobre o meu tráfego pago, eu vou falar sobre o que o meu público precisa. E de uns bons tempos para cá, virou um marketing centrado no consumidor. O que o meu cliente precisa? O que eu posso desenvolver de solução para o meu cliente? Então, deixa de ser o centro das atenções. Então, pensando nisso, né, eu posso muito bem entender o que o meu cliente precisa dentro de um e-commerce, abrindo uma loja no Marketplace. O que é o Marketplace? É o Mercado Livre, a Amazon, a Shopee e tal. Eu começo a entender o que o meu público, um público específico que eu quero começar a atender. Certo. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela é apaixonada por maternidade, por ser mãe, por fazer comidas maravilhosas, por educar o nosso filho. E aí eu comprei um domínio chamado usebaby.com. O que eu estou querendo fazer? Montar uma série de produtos para mães. Ela já cria conteúdo para essas mães. Ela já se relaciona emocionalmente com essas mães. Em quem essas mães vão confiar na hora de escolher um produto? É na sua esposa. Entende? Sim, então, claro. Eu começo a vender, por exemplo, em marketplaces, itens de maternidade, valido e já faço o volume de venda lá dentro. Eu não preciso pagar nada, a não ser o custo do produto, para estar lá dentro. Faço grana, monto o meu e-commerce, já tendo estoque, carteira de clientes, entendimento do meu público consumidor, entendimento do que elas valorizam, entendimento do mercado, logística, etc. E aí eu faço rentabilizar e aumentar o volume de vendas do meu e-commerce, faturando alto. Inclusive, pegando essas pessoas que compraram comigo na primeira vez nos marketplaces e fazendo com que elas comprem a segunda onde? Lá com no meu esposa. site. Exatamente. Entendeu? Então, para quem está falando de e-commerce, eu seguiria essa linha. Eu sempre vou na linha do menor esforço possível. Como eu consigo começar esse empreendimento, essa estratégia, essa linha de raciocínio,
tendo o menor esforço possível. Dali, atingir o break-even, empatei, como é que eu faço para escalar essa brincadeira? E dali eu vou, entendeu? Entendi. Na agência foi assim. Até para que você entenda, né? Hoje eu já não tenho mais o e-commerce. O e-commerce, depois de um tempo, os chineses vieram para os marketplaces e produtos que a gente vê a R$100 e poucos de margem. Outro momento de crise, Outro né? momento de crise. A vida do empreendedor é assim. Produtos que a gente via a R$100 e poucos de margem, a gente passou a ver centavos. Então, assim, acabou a empresa. Não tinha caixa, porque a gente gastava tudo. E acabou o caixa que estava entrando, o lucro passou a mínimo. Então, foi cada um pensando já um pouco para que lado eu vou. E nesse meio de crise, eu comecei a tentar entender como é que o Mercado Livre, na minha época, eu não sei hoje, mas na minha época o Mercado Livre já vendia R$16 milhões dia. Nossa, no marketplace. é muito dinheiro. Falei, pô, como é que eles conseguem vender tanto? Aí, nas minhas andanças da vida, aí eu comecei a entender que eles eram um dos maiores compradores de tráfego pago no Google no Brasil. Era esse o segredo que você ia contar do Mercado Livre? Você falou, eu tenho uma coisa do Mercado Livre que eu vou falar, que é interessante. Pô, velho, não lembro. Essa vai ficar para a próxima. Vamos seguindo. Mas aí o que acontece? Dali eu comecei a tentar entender como é que funciona essa coisa de compra de mídia. Porque se você pesquisar, sei lá, caneca no Google, o que vai aparecer como primeiro resultado na maioria das vezes? Mercado Livre. Se pesquisar microfone, Mercado Livre. Sempre. Eles têm uma tecnologia ligada ao sistema deles que anuncia todos os produtos deles como anúncio no Google de forma automática já. Então, a partir dali, eu comecei a minha jornada de literalmente me apaixonar pelo marketing digital, porque é uma estrutura muito competitiva. Eu estou disputando contigo por um espaço na tela do meu cliente, meu futuro cliente, e é leilão o tempo inteiro, é disputa o tempo inteiro, é métrica, é matemático demais. Eu sou apaixonado por isso. E aí, cara, dentro desse universo, eu me descobri alguns grandes mentores, né? Acho que é muito legal você reconhecer quem te fez chegar lá. Pode citar. Thiago Tesman, Pedro Sobral, Conrado Adolfo, acho que foram meus 3 maiores mentores dentro desse universo. E aí, dentro desse raciocínio como um todo, cara, eu comecei a entender um pouco de comportamento humano, programação neurolinguística. Porque, de novo, não adianta você simplesmente botar um anúncio no ar. Se a tua comunicação não convence a pessoa de que o teu produto é melhor, de que o teu serviço é melhor, é verdade, de que você é a pessoa certa para atender ela, você não vai a lugar nenhum. E aí foi o universo do entendimento do marketing digital, do copywriting, da persuasão. E aí, enfim, montei a Time Traffic, né, que é a empresa que estou ligado hoje. Tive em algumas outras agências líderes de mercado, que não valem citar o nome. Mas entre idas e vindas, aí a agência já tem 10 anos de mercado. Em 2017, se eu não me engano, nós fomos certificados internacionalmente pela Google. Em 2019, pela Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram. Sim, claro. E em 2023, pela RD, né, Resultados Digitais, que é a maior empresa de marketing. Agora eles mudaram o slogan Marketing, Inovação e E-Commerce da América Latina. Inclusive, patrocinamos o evento anual deles no ano passado para 20 mil pessoas. Legal, parabéns. Hein? E aí, cara, foi assim, um universo que se expandiu e foi paixão à primeira vista mesmo, porque eu sou muito da novidade. Pô, vamos gravar um podcast? Vamos. Vamos pegar e vamos levantar uma marca nova? Tá vamos. sempre disponível, né? Empreender. Vamos fazer uma campanha política? Vamos pegar um empreendimento imobiliário e gerar uma percepção diferente do público, baixar o custo do lead? Vamos. Pô, estamos com um problemaço em venda aqui. Traz pepino, eu quero ter um desafio e buscar soluções para melhorar a experiência do consumidor e gerar mais venda na ponta. Bacana. Ali eu me encontrei. E aí, desde então, cara, eu vivo e respiro isso o tempo inteiro, inclusive com a Capital. E legal. Então, aí falando nisso, como é que é trabalhar lá no espaço da Capital Coworking? Vocês não tinham um escritório em outro lugar? Como é que funciona o outro? Como é que foi essa parte física da TM Traffic? Cara, a gente já teve escritórios físicos em outro momento, mas nunca no modelo que a gente tem com a Capital hoje, né? Que basicamente a gente só precisa entrar no espaço e trabalhar. Isso para mim... Aliás, tivemos no passado com Correios, né? Mas não com a agência a primeira vez. Então, cara, assim, pra gente é maravilhoso, porque o tempo inteiro o time... Quando a gente está em algum dos espaços compartilhados, você entra num tratamento de rei, né? Cafezinho, aguinha, biscoitinho toda hora, o pessoal te atendendo, preocupado se a temperatura tá boa. Você realmente pode estar na tua melhor performance dentro do ambiente, porque do resto todo mundo tá cuidando, sabe? O time é fantástico. Um beijaço para todo mundo da Capital, amo vocês de verdade. E aí, quando você vai... E aí, enfim, né? Meu time é muito barulhento. A galera que trabalha com marketing não fica calada.
Verdade. E aí, depois de um determinado momento, a gente percebeu que, cara, a gente precisava de um espacinho nosso e a gente foi para um produto acima, né, da capital, que é quando a gente tem o Build to Suite, né, um espaço pensado só para nós. Pensado para vocês. Onde a gente está num espacinho que está maravilhoso, super moderno, industrial, pensado assim de coração para gente. Inclusive aparece lá, né, cara? Vou lá, tô devendo a visita. E aí, cara, é super maneiro e o mais interessante disso tudo é que você casa as duas estruturas. Ah, eu tô aqui na nossa unidade física, mas eu quero receber um cliente que está na Barra da Tijuca. Eu vou lá e pego a sala de reunião na unidade Barra e atendo ele. Putz, eu lembrei de uma parada que vai ser maravilhosa explicar para a galera aqui, já vai ficar uma dica de marketing. Maravilha, hein? Perde não. Você pode atender em qualquer lugar das unidades da capital. E aí, sabe o que é mais interessante? Vindo para o tráfego orgânico agora, Pode quem falar. não sabe, quando você compra tráfego no Google, você está usando a melhor ferramenta de publicidade do planeta, que é o Google Ads, né? É o shopping mais movimentado do mundo. Mas você paga, correto? Certo. Sabia que quando você coloca a tua empresa no mapa, o pessoal conhece como mapa, né? O Google Meu Negócio. Sim. Você está no segundo melhor shopping do mundo e é de graça. Ah, Você Como consegue é botar a isso? tua empresa no mapa do Google, no Google Meu Negócio, você não gasta nada por isso. E aí você ganha relevância local. Pessoas que estão dentro do raio da localidade onde a tua empresa está, vão te encontrar com mais facilidade, entrar em contato, fechar serviços contigo com mais facilidade. Desde que você trabalhe bem esse perfil, né? E aí eu vou até deixar um bônus para a galera aí em conjunto com a Capital. Vamos construir a landing page, Roger, fica calmo. Quem se inscrever na landing page da Capital Coworking com interesse de contratar algum serviço da Capital, vou deixar esse brinde aí, vai ganhar uma consultoria, estruturação do Google Meu Negócio completo, coisa que a gente cobra lá de R$1.000 para cima, o primeiro a gente vai dar de graça, só cobrar. Especial, hein? E aí o que acontece? Quando você tem... Aí agora vem o pulo do gato. Quando você está em uma rede de coworkings, você tem vários endereços. Então você consegue ter exposição local elevada em muitos locais. Verdade. Então você pode estar aparecendo, por muita gente está te buscando aqui no Parque Shopping, no Recreio, na Barra, em Jacarepaguá, no centro da cidade, em São Paulo, em Minas, porque você, em cada endereço que o coworking tem, você pode abrir um novo mapa, montar uma nova estrutura, levando para o teu mesmo telefone, para o teu mesmo site. Certo. Mas vão ser 15, 20, 30, 50 perfis que só a Capital Coworking pode te oferecer. Bacana. E você monta perfil em todos esses lugares, fazendo com que essa galera, em todos esses lugares, te encontre, sem burlar as regras do Google, e você consiga expandir aí com um investimento muito pequenininho, que é só o tempo que você vai precisar de deixar todos esses perfis ali arrumadinhos. Isso por si só para tu ter parâmetro, tá? Num shopping, eu não vou citar o nome da rede, tá? Eu atendo grandes redes aqui no Brasil, mas a gente atendendo uma grande rede de beleza, com mais de 100 franquias aqui no Brasil, um perfil de Google Meu Negócio desse mapa foi responsável por um quase processo de R$1 milhão. Porque só esse perfil dava um faturamento médio mensal para unidade de mais de R$40 mil. Caramba. Para você entender o poder disso. Então, assim... Imagina eu estou falando um perfil, gerava esse faturamento. Imagina quando você tem vários. Verdade, Se bem trabalhado, isso é uma ferramenta que pode mudar a realidade de qualquer negócio. Agora, a gente já falou aqui de muito conhecimento, metrificação. O pessoal que pode estar vendo, e você falou aqui que não fez a faculdade, como é que você conseguiu acumular esse conhecimento? Qual foi o teu caminho de estudo? Foram as experiências? Você falou que citou aqui mentores, livros. Como é que você construiu esse teu saber? Pô, cara, que pergunta difícil. Vamos lá. Cara, para mim foi meio natural, assim, eu nunca me dei muito bem com instituição de ensino padrão, né? Aquele ensino senta na cadeira, um cara fala e só ouve. Eu sou muito prático, preciso praticar para ver valor nas coisas. Por um outro lado, eu acho que no marketing digital, principalmente, porque tem o marketing digital. No marketing digital, para mim, a estrutura é muito viva, né? A plataforma do Meta Ads, né? Que é do Facebook e Instagram, lá para você anunciar. Tem ano que ela muda 6 vezes, pô. O layout todo, a estrutura de como você vai anunciar muda tudo. Em que faculdade que você vai passar 4 anos aprendendo e você vai finalizar... Porque no final do teu primeiro período já mudou 2 vezes. Mudou tudo, exatamente. Não tem como. Então, assim, para onde eu fui tentar me aperfeiçoar e entender? Eu falei, cara, beleza, muita coisa muda, mas algumas coisas com certeza não mudam. E uma delas, com certeza, é o comportamento do consumidor. Então, beleza, muita gente fala que eu sou especialista em tráfego e tal. Eu me julgo entendedor, especialista não, mas entendedor
do comportamento humano e como eu dou roupagens para produtos, para serviços, para se comunicarem com o comportamento desses consumidores. Você veste o figurino adequado para cada baile. Um camaleão social. Exatamente, legal. Então, assim, o estudo, na maioria dos meus estudos, né, eu estou sempre muito ligado a como o consumidor pensa, como você pensa, por que você está vestido assim, o que a tua linguagem corporal fala, o que um determinado público-alvo pensa, o que movimenta, por que tal pessoa agiu de tal forma no evento tal. Eu estou sempre tentando buscar um entendimento do humano e aí eu entendo como é que a máquina faz a comunicação que aquele humano está precisando ver chegar até ele. Porque, cara, isso é um jargão do tráfego, tá? Apertar o botão, todo mundo aperta, cara. Você sobe uma campanha de tráfego agora, sem nunca ter mexido. E as ferramentas de marketing digital, de tráfego pago principalmente, elas estão rumando para a inteligência artificial de forma que você, conversando com o teu telefone, você vai subir uma campanha. Então, ou a minha profissão vai acabar, ou só vão sobreviver aqueles que realmente entendem do comportamento humano, de como a gente consegue realmente persuadir o humano a fazer algo, para que a gente consiga aliar isso à inteligência artificial, que é um outro temaço para a gente conversar. Bacana. Para conseguir chegar nesse resultado, entende? Então, o meu estudo, o livro, tudo, é sempre muito pautado em, como é que eu consigo melhorar a skill de persuadir uma pessoa através de um vídeo? Como é que eu consigo montar uma carta de vendas que vai ser lida num vídeo e fazer tantas pessoas clicarem no anúncio e tomarem uma decisão? Como é que eu consigo sentar numa reunião através do teu gesto corporal, da tua fala, do teu tom, entender o que você está querendo sentir e, a partir disso, eu vou personalizar o que eu vou te dizer, eu vou te convencer com o que eu quero. Não é marketing, é programação neurolinguística na ponta. O marketing é só o veículo, entende? Sim. Então, no final das contas, eu estou sempre estudando isso. E, cara, assim, é um tema que me pega... É paixão, velho. É paixão mesmo, assim. Se a gente entrar nessa temática, eu vou embora com força. Vou falar mais do que marketing. Não tem problema não, a gente está aqui para falar mesmo. Agora, outra coisa, assim, uma pergunta. O cara está fazendo lá os processos dele e fica na dúvida de quais ferramentas ele pode usar, porque a gente tem os e-mails, tem os informes publicitários aí como matéria de jornal. Como é que ele se direciona nessa hora? Vamos tentar entender do seguinte. Qual a sua profissão? Eu sou jornalista. Jornalista. Você, como jornalista, onde você costuma consumir informação sobre a tua profissão? Na internet, nos jornais. Em quais canais da internet? Canais de notícia. Canais de notícia, blogs? Não, blog não. Canais de empresas. Blog não. Canais de jornais, né? Canais de jornais, São os blogs dos jornais, né? Os sim, blogs de jornais bem, específicos. Ok. Tem mais algum outro canal que você costuma consumir? Eles te convidam a assinar uma newsletter para você estar recebendo e-mail? Convidam. Você assina? Alguns eu assino. Você lê? Nem sempre. Ok. Se eles começassem a te mandar pelo WhatsApp, você ia começar... Facilita mais. Facilita? Você ia se sentir invadido? Não, inclusive eu até tenho uns canais que a CNN, tem um monte. Você acabou de responder a pergunta. Eu não preciso te dizer o que precisa ser feito nesses canais. O que eu preciso te dizer... Para quem não conhece, tá aparecendo no vídeo agora, El Hombre. Roger Leon. Opa! E é assim que eles te servem na capital. Ó. Aqui, ó, gente. É desse jeito, Nosso tá? apoio aqui, ó, Café Tio Coffee. Cafés especiais. É isso aí. Esse aqui é o Ipanema Clássico. Eu convido vocês a experimentar também. E aí, cara, é basicamente você tentar entender como o teu consumidor gostaria de ser impactado, como ele gostaria de se relacionar, que tipo de conteúdo realmente vai fazer ele abrir esses canais pelos quais você vai se relacionar com ele e fazer isso acontecer. Porque, num primeiro momento, você vai encontrar essa empresa, na maioria das vezes, pelo Google. Você vai buscar, sei lá, pela notícia tal. O blog, o canal de YouTube, ou a rede social que tiver um ranqueamento orgânico ou pago melhor para aquilo, vai te levar até lá. Mas se ela não tiver uma estrutura bem pensada para pegar a tua lista, o teu contato, né? E conseguir se relacionar através de canais secundários contigo, morreu ali? Concorda comigo? Sim, ela não vai ter como te alcançar de novo. Não tem como. Tem através de tráfego pago, a questão de remarketing, que é aquela publicidade que te segue e tal. Tem até outras maneiras, mas assim, quando você entende... Retargeting também é isso? Retargeting, remarketing é a mesma estrutura. Só para que vocês entendam. Sabe quando você vai no site da Netshoes da vida e aquele tênis começa a te perseguir? Quando você fala de um tema, porque isso daí é polêmico,
o Facebook e o Instagram não te ouvem, adota isso para tua vida. Eu vou repetir, o Facebook e o Instagram não te ouvem. A inteligência artificial deles é tão avançada que eles conseguem conseguir prever literalmente o que você vai pensar e o que você vai falar com base na tua geolocalização, nas tuas pesquisas de Google, na geolocalização das pessoas que estão ao teu redor, no comportamento digital dessa galera. Eles já conseguiram prever crise de malária com meses de antecedência. Então, assim, só para bater o martelo mais uma vez, Facebook e o Instagram não te ouvem, entenda. Pelo amor de Deus. Aí, voltando pro tema. Quando você consegue entender como o teu público-alvo se comporta e como ele gostaria de ser impactado, você desenha os canais. Entende? Por exemplo, aqui na Capital, um dos canais que a gente utiliza muito é o e-mail marketing e o WhatsApp marketing, né? O relacionamento com a base através desses canais onde a gente não precisa ficar pagando para se relacionar. Mas é simplesmente só para ficar fazendo avisozinho? Não. Eu tenho que levar uma informação útil para o empreendedor da Capital para que ele veja a Capital como um puta canal de informação. Inclusive, junto contigo, somos mais um braço aqui agora. E a partir dali, a gente consiga se relacionar com esse empreendedor para que ele sempre esteja abrindo a caixa de e-mail, para que ele sempre esteja abrindo o WhatsApp, para que ele sempre esteja indo para um artigo de blog, entende? Entendi, claro. E para um vídeo de YouTube agora. E a partir dali, em determinados momentos, a gente possa promover marcas específicas que vocês vão querer beber esse café porque ele é realmente muito bom. Não vou nem derrubar. E aí, a partir disso, a gente consiga vender produtos ou serviços que também façam liga com esse público-alvo. Entendi. Empreendedor toma café. É verdade, muito verdade. Então, assim, tem que ter um trato sempre muito fino com essa questão. Então, qual canal você indica? Eu indico você começar pelos canais que são gratuitos. Se você já tiver como. Se não tiver e tiver em capacidade para ir para o pago, vai para o pago. Mas pensa sempre no canal e na comunicação que o seu público-alvo vai ver valor de receber e num conteúdo que te difere da média, porque todo mundo está só querendo vender por e-mail, por WhatsApp e tal. Se você chega só agregando valor, você já não é mais o mesmo. As pessoas já estão de guarda levantada na internet o tempo inteiro para todo mundo tentando vender. Quando você chega só dando conteúdo, a guarda vai baixando. Quando a guarda baixa... É hora. Aí tu vende. Entendi. Entendeu? Regra de Pareto. Você vai fazer 8 comunicações ali de geração de conteúdo, na maioria das vezes. Entendi. E no meio dessas 8, você vem casando 2 promocionais, ou intercala no meio dessas 8 ali, né? A comunicação 4 vai ser uma comunicação que vai estar gerando um conteúdo, mas já tem alguma coisa promocional. Então, as pessoas nunca vão te tomar uma empresa como um terror só de querer vender, e sim com um terror de querer agregar. Quando você vier vendendo, elas vão estar de braços abertos te esperando. Bacana, bacana. Vamos seguir um pouco nessa linha que você está falando aqui, de como é que a pessoa pode executar essas ideias, como é que ela se comporta. E quais são algumas dicas que você pode dar também para essa galera que está começando, quer empreender, está se inspirando em você? É claro, tem uma história inspiradora. Cara, assim, para começar no digital ou começar de uma forma geral, né? Porque... Vamos começar no digital, né? Digital. Porque hoje em dia a pessoa tá com o celular, quer vender, já faz o marketplace, joga na internet, né? Então, esse caminho acho que... Tá. A gente pode, se você quiser começar falando do geral para chegar no digital, também vai ser bacana. Tá. Não, é porque o tema... Já vou falar sobre afiliado? Afiliado? Marketing afiliado? Vamos falar. Eu tinha até separado uns tópicos aqui, eu queria saber por onde que a gente ia. Então, vamos falar disso. Vamos lá. Até coceira. Vamos lá. Cara, vamos lá. Começando. Marketing de afiliado não funciona. É furada, vai comer o seu dinheiro, é pirâmide. Você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro. As pessoas vão te vender um curso, você vai comprar um curso te ensinando a vender curso e você vai ficar ali no meio daquela coisa. Enquanto você tiver energia para prospectar no WhatsApp essa galera, para vender o que eles estão te prometendo vender por tráfego pago, você vai vender. Quando você parar de fazer isso, porque é um trabalho de formiguinha, não vai te levar a lugar nenhum, você volta para estaca zero, tá? Dito isso, agora a gente vai falar sobre marketing digital, porque isso daí não é marketing digital. Legal, aí. E aí, vai ter um montão de gente que vai me bater por conta disso, mas é um ponto. Cara, quando a gente fala sobre marketing digital, para você começar, acredito eu hoje, que a melhor maneira é prestação de serviço. É uma barreira de entrada muito pequena. Você com YouTube ou com poucos cursos na internet, cursos esses que são baratos ali, você vai pagar um salário mínimo dividido em 12 vezes, você consegue aprender pelo menos a parte mecânica do tráfego pago, do copywriting, da estrutura como um todo, tá?
São os grandes cursos aí, indico, inclusive. Já tive um no passado, não sei se eu vou abrir, mas indico Pedro Sobral, Thiago Tesma, Conrado Adolfo, essa galera toda, pode seguir que você vai aprender. E aí você entra prestando serviço para qualquer negocinho pequeno, qualquer um deles ali, tem mais ou menos 500, 600 para te pagar de mão de obra e mais 500, 600 para botar de anúnciozinho, que é uma verba que você está cobrando como aprendiz, tá? Você está cobrando o preço do não sei e a pessoa está pagando o preço do não sei, está todo mundo feliz com isso, ok? Entendi. E a partir dali você tem um curso, força de vontade e ferramentas, networking, grupos e tal, para você praticar já com o negócio de outras pessoas, gerando valor para essas pessoas, não é simplesmente com o objetivo de só vou aprender, chutar o balde. Essas pessoas que entram com esse pensamento, já conheci muitas nesses 10 anos, não chegam a lugar nenhum. Então, quando você entra trabalhando com outras pessoas na prestação de serviço, é uma excelente porta de entrada e vai te dar know-how com muito negócio. Porque, assim, você trabalhando com marketing digital, na maioria das vezes com os negócios, você não vai se limitar só ao marketing. Você vai ter que entender um pouco de margem de lucro dessas empresas, de posicionamento, de comercial dessas empresas. Você vai acabar batendo em vários pontos que o marketing toca e você vai acabar se tornando um gestor multidisciplinar dentro do negócio em várias frentes diferentes. Com o tempo, cara, o nego vai achar que tu é um gênio, mas na verdade é rodagem. Sim. Você passou por tantos negócios lidando com tantas coisas diferentes que você cria esse know-how. E à medida que você vai entendendo isso e entendendo como que você move o ser humano do outro lado com essas ferramentas, com essas estratégias, aí você vai crescendo para ir para contratos legais ali, né? De 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, campanhas de 7 dígitos, 8 dígitos e tal. Legal, legal. Agora, queria te perguntar... Ah, não, você estava falando aqui da mentoria. Você tem uma mentoria, né, que você tinha comentado antes. Ou não, parou com a mentoria? Parei. Como é que tá esse processo? Cara, meu coração bate lá, tá? Não bate na agência, não. Assim, eu presto serviço, eu amo tá envolvido em negócios, com desafios e tal, mas eu gosto mais ainda de estar contando, explicando o que é o marketing digital. Meu coração bate muito mais lá. Só que quando eu lancei a primeira mentoria, eu não consegui ser comercial nela. Isso foi um defeito meu. Como assim? Eu peguei os mentorados da minha primeira e da minha segunda turma e eu peguei no colo, inclusive, alguns deles aí, se a galera depois citar o nome lá, der ok, eu cito nos comentários, fecharam contratos com empresas grandes instituições de ensino do Brasil e tal. A gente tinha lives semanais, eu realmente peguei a galera do zero e acelerei, muita gente já está vivendo disso hoje. Só que isso me tomava muito tempo. E em alguns cursos, você precisa ter uma entrega mais gravada, que a pessoa vai assistindo sozinha, vai se virando um pouco mais sozinha, para que você tenha capilaridade de muitos alunos e ver dinheiro de verdade. Não consegui fazer isso dar certo num primeiro momento por conta disso. Aí acabei voltando também um pouco os olhos para a agência, porque a agência tomou muita expressividade no mercado e tal, mas está nos planos aí. Inclusive, recentemente, eu fui indagado por 2 CEOs de empresas grandes aí, inclusive do ramo imobiliário, acho que é a maior do Brasil. Ele virou para mim e falou, velho, por que tu não gravou um curso? Eu falei, pô, já gravei, cara, tem que voltar. Aí ele, pô, cara, os caras que... as palavras foram essas. Pessoal que anda de jatinho e tal, é pessoal de curso, cara, não é prestando serviço, não. Eu falei, pô, não, é verdade, tem que mexer com isso mesmo. Mas meu coração bate lá, vai acontecer em breve, assim. Tem intenção, inclusive, de fazer uma parada, num primeiro momento, mais nichado para quem está começando. Entendi. Eu gosto mais de falar sobre uma parada mais estratégica, mais avançada e tal, mas, assim, ajudar o pequeno, a galera que está querendo mudar de vida e tal, mexe muito com valores pessoais do Thiago. Eu ganho mais carinho ali, eu acho. Entende? Imagino. Você trabalha com B2B, mas você também atende pessoas, né? Cara, são raro, pessoas, né? que atendem como empresas, né? Meio médico. Você tem um médico que está trabalhando pelo CPF, mas opera como um B2B, Então, né? no final, não tem diferença. Assim, a gente... cara, tu vai ter o B2B, o B2B2C e o B2C também. Então, de uma forma geral, quando eu estou fazendo curso, é B2C. Quando eu estou fazendo empresas de prestação de serviço, é B2B2C.
Quando eu estou fazendo consultoria, às vezes é só B2B. Então, cara, o marketing ele não te limita, na verdade, ele te amplia, né? Uma coisa muito boa e é uma coisa muito ruim. Porque um dos pontos mais legais quando você está trabalhando no marketing digital, para quem está começando, é começar de forma nichada, tá? Ser generalista vai te dar grana, vai te fazer crescer mais rápido, mas imagina, você está rampando uma rede de salão de belezas, de salão de beleza. Aí, doutora, você está rampando, eu digo, tipo, fazer o crescer, né? Sim, o growth. sim. Você está fazendo crescer uma rede de casa de festas. Aí você olha para o lado, daqui a pouco você está mexendo com político. Aí daqui a pouco você olha para frente, você está mexendo com loja virtual. Aí vai mexer com meio imobiliário, com tenda para evento. Então, o pessoal lá no escritório brinca muito comigo, que eu deixo eles malucos. Porque tu fica tendo que ligar e desligar chaves na tua cabeça. Porque, cara, o que move o nicho A não move o nicho B. E muda tudo, velho. Muda tudo. Então, assim... É que nem cenário, né? Tem que mudar, acabou, muda o cenário, monta outro. Só que o cara tá operando 5 contas, às vezes, no dia, e não dá tempo de mudar o cenário. Piscou, já tô indo para outra conta. Então, assim, hoje eu tenho squads dentro da empresa que mexem com nichos mais específicos, mas por conta de uma estrutura um pouco maior. Mas se eu tivesse que voltar lá no passado, e alguns mentorados, algumas pessoas que já trabalharam comigo devem estar lavando a alma nesse momento, porque me disseram isso no passado e eu discordei, mas o ego tem que ser desse tamaninho. Cara, se eu pudesse, no passado eu teria começado ultra nichado e com certeza eu teria uma das maiores operações do Brasil em algum nicho da vida. Porque é muito mais fácil você ser grande dentro de um nicho pequeno do que você ser grande dentro de um nichão genérico, né? Então faz muita diferença. Claro, claro. Agora, fazendo uma pergunta mais específica, a gente estava falando de como alcançar, dar esse valor para a marca, passar o conteúdo. A Capital Cowork agora ela vai utilizar os artigos nas matérias de jornal. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desses informes publicitários, dessas matérias de jornal. Qual o alcance dela? Como é que ela funciona? Legal. Cara, quando você está trabalhando a parte de criação de conteúdo para blog, né? Quando a gente está falando de matérias de jornais, eu vou sempre enquadrar como um blog, mas tem o seu valor, é diferente, é jornalístico, né? Mas o Google entende como blog. Então, quando você está produzindo artigos de blog, artigos que vão gerar algum valor para o usuário, o Google vai ler aqueles artigos, aquelas palavras-chave e vai te entender como uma autoridade para determinado tema, ok? Então, quando você produz muito acerca de um tema, por exemplo, aqui a gente produz muito acerca de networking, de endereço físico, de endereço comercial, de você ter vários ambientes para você trabalhar, de empreendedorismo, a gente tem umas temáticas. Tem muitas palavras-chave no Google, são termos técnicos de busca, que geram um volume de busca muito alto dentro do Google. Quando você começa a produzir esses artigos lá dentro, você faz com que a empresa seja achada de forma gratuita, com mais facilidade na internet. Só que o Google não vai simplesmente pegar o teu site e pôr no topo do Google do nada. Você, para o Google, tem uma nota. Você tem um domain score, né? Que é uma nota do teu domínio, do teu www. Então, uma empresa como está começando, ela vai ter um domain score baixo, 20 e pouco, 17, 30 e pouco. E aí, o que acontece? Assim como no networking, você consegue se conectar com pessoas que estão acima do teu nível em termos de tamanho de negócio, de oportunidades e tal, o Google entende esse networking dentro da internet. Como? Quando um grande portal pega e te menciona dentro de um artigo de blog dele, o Google entende esse networking acontecendo. Entendi. Então, tem um blog que tem um domain score 50 e você tem um domain score 25. Se 3, 4, 5, 50 começaram a falar de você, o teu domain score com o Google, daqui a pouco você está 50. Você tem que buscar os que tem 50? Não. Você vai no 75, 80, 90 e você vai subindo o teu domain score até o momento em que o teu domínio acerca de alguns temas, de algumas palavras-chave, se torna referência. Então, isso atua de 2 pontos. Eu acabei de explicar um ambiente técnico, né? Agora, vamos falar de consumidor, de pessoa, de ser humano? Por favor. Quando a gente está falando de ser humano, se você vê, se alguém aqui que está assistindo o podcast hoje tivesse visto uma matéria minha no Estadão, na Infomoney, se Deus quiser, na Forbes, e depois eu aparecesse no podcast aqui, a minha presença seria mais esperada. Entendi. Por quê? Esse domain score, quando a gente está falando do ambiente digital, ele existe no nosso ambiente. O Pablo Marçal, sei lá, vamos pensar em mais gente aí de renome. Diz mais um aí.
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho o bruxo, Gaúcho, tá em todos os lugares. o bruxo, o cara mais aleatório da Terra. Pessoas que já têm uma autoridade no ambiente geral citam o teu nome, você passa a ser cada vez mais cotado. Então, quando uma empresa é citada em canais que têm relevância para o público-alvo dela, ela passa a ter mais valor agregado perante aquele público, entende? Então, esse trabalho que a gente está começando a fazer, né, de incluir a presença da Capital dentro de todos esses canais, de todos esses blogs, desses lugares que têm uma autoridade percebida pelo público e pelo Google muito alta, ajudam as pessoas a entenderem no digital e para as pessoas que ainda não conhecem, entenderem o que as pessoas que já fazem parte do ecossistema entender, que é uma rede de coworking absurda, com vários lugares, com uma estrutura diferenciada e tal. Então, é literalmente um trabalho de influenciar o ser humano acerca de alguma coisa. Sempre a gente precisa entender em que canal, com que comunicação a gente vai conseguir fazer isso acontecer. E é aquela velha história, né? Independente do sistema, sempre vai ter alguém que vai liderar e alguém que vai influenciar e alguém para seguir. Exato. Tem jeito. É sempre nesse caminho, cara. Quando você está falando de internet, por exemplo, você está falando de publicidade paga, por que muitas empresas contratam artistas? Porque, normalmente, o ser humano do outro lado, o influenciado, vou falar sempre do influenciador e do influenciado, o influenciado, ele vai estar vendo um rosto amigável, um rosto que ele já conhece, um rosto que já interpretou um papel pelo qual ele tem ligação emocional. Aí fica mais fácil de vender. É aquela autoridade que você estava falando, né? Exato. Quando você vem para uma linha onde as pessoas não te conhecem, não sabem quem é você, não tem essa percepção de valor ou além, né? Essa ligação emocional é mais difícil de vender. É, né? Eu preciso trabalhar mais anúncios para gerar uma conexão, uma conexão emocional, para dentro dessa conexão emocional eu tentar vender algo. Então, a minha jornada, ela vai despender mais dinheiro, mais tempo, mais frequência, eu preciso aparecer mais vezes para essa pessoa, para que eu consiga fazer isso acontecer. Só para que você tenha também uma curiosidade para a galera também, um ser humano adulto vê, em média, mais de 2.000 anúncios por dia. Normalmente. Então, o que eu estou querendo Incrível, dizer? cara. Impressionante. Você não sabe, mas passa a reparar, assim, você vai rodar um minuto, tu já viu 15. É rápido. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Quando você entra para a parte de promover publicidade, e você começou a rodar uma coisa e não viu aquele resultado imediato, é porque você ainda não impactou as pessoas uma quantidade de vezes suficiente para que elas lembrem de você. Para você ter ideia, para que uma pessoa gere uma mínima lembrança de marca, você vai ter que aparecer em média 6 a 8 vezes. Isso num período curto, uma semana, 15 dias. Tá? Então, por exemplo, a gente está em campanha eleitoral. Vou te dar um exemplo. Quando a gente está trabalhando um candidato, a gente entra numa curva que ela vai fazer uma curva de crescimento. Ok? Uhum. Nos primeiros momentos, a gente vem investindo pouco, com uma frequência de aparição para aquela mesma pessoa pequena. Sim. Você já sabe em quem você vai votar? Não. Quase ninguém sabe. E é verdade, normal. né? Por isso que no final, perto da votação, eu aumento muito a minha verba para aumentar muito a frequência e aí você vai lembrar de mim. Entendi. Quer dizer, na verdade, não é pelo que ele vai fazer, é porque você lembra na hora. Que fica até aquele desesperado na hora que a pessoa chega, cara, me dá um papel, me dá um número qualquer. Infelizmente, porque eu não sou a favor disso não, tá? Mas a máquina funciona assim. Infelizmente, é como funciona. Então, assim, eu entro com pautas que fazem sentido para você, a comunicação, né, a narrativa. Eu direciono para que essa narrativa sobre, sei lá, um tema político de segurança pública chegue para você através de um interesse teu sobre segurança pública nas redes sociais. Então, eu sei que a mensagem certa está chegando para a pessoa certa no momento certo, que é o período de eleição. E aí eu garanto que isso apareça a quantidade de vezes suficiente para que eu consiga mudar a tua opinião acerca desse tema, a ponto de você ver valor em mim, ligação emocional, e depois grave o meu número. Ligação lógica, para que a coisa aconteça. Sempre a gente vai bater nesse mesmo ponto, velho. Você pode olhar para qualquer nicho, para qualquer mercado, a gente vai bater ali. É verdade. É sempre uma questão de uma construção de uma percepção, uma construção de uma ligação emocional. Aí o cérebro vai fazer justificativas para aquilo. E aí, no final das contas, o que o político faz? Ele vende a imagem dele. Uhum. Também é uma venda, entende? Sim, então, quando você claro. trabalha isso bem, você vai fazer essa máquina acontecer. Entendeu? Entendi. No início, a gente estava conversando, você comentou que o mundo do marketing, o marketing digital, ele tem uma organicidade muito viva, que ele está sempre mudando, está sempre vendo coisas novas. Vamos tentar fazer uma brincadeira, um exercício especulativo de futuro. Para frente, como é que você entende
que esse mercado ele pode ficar? Porque você estava falando aqui já da inteligência artificial, que vai trazer muita coisa. Como é que isso vai influenciar? Só para a gente dar uma pintadinha, quem sabe, para um próximo episódio, porque tem muita coisa para falar, né? Tô vendo o tempo ali, acho que a gente já está chegando no final. Vamos... Exato, vamos lá. Cara, inteligência artificial é o futuro, sem sombra de dúvidas. E imersividade também é um outro ponto. Não sei se você viu recentemente, o Mark Zuckerberg lançou um óculos chamado Orion. Isso aqui vai morrer. O celular vai morrer. Ele lançou um óculos. Mas já está vendendo? Não sei se está vendendo ainda, não. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Tem até um filme que é muito interessante também, que eles... Eu não lembro agora o nome do seriado, que tem um óculos, só que o óculos leva a pessoa para um outro mundo e tal. É da Netflix, a Teoria dos Três Corpos. Isso, Teoria dos Três Corpos. Bom demais. Né? Muito bom. Esse é pra nerd. Eu não queria assumir, mas eu acho que eu tenho um pouco. Pô, esse é pra nerd, muito bom. Muito bom, né? Cara, acho que não tá vendendo, mas basicamente ele é vestível. Você ouve através de indução óssea, Caramba. Vibração, e aí faz você ouvir. Ele tem microsensores e microlentes ligadas que fazem você ver de forma imersiva telas, paradas. E aí, obviamente, isso está ligado, a princípio, só ao sistema da Meta. Só que os chinesinhos são danados. Já isso daí tá com um sisteminha Android, com tipo telefone. A Apple vai sair daquele trambolho dela lá, vai lançar o mais maneiro. E aí, o que vai acontecer? Tô aqui falando contigo, mas aí eu, no meu óculos aqui, alguém lá na agência me acionou com alguma coisa que eu preciso ver, eu saber de pronto. Por exemplo, tô falando contigo aqui e eles querem me dar um tema que eu preciso comentar contigo. Eu, na minha lente, eu vou ver que surgiu alguma coisa, você não vai ter a mínima ideia do que eu tô vendo aqui. Nossa. Entendeu? Entendi. E eu, por movimentos, né? Eles têm pulseirinhas que pegam os movimentos dos teus dedos. E eu, por movimentos aqui, eu tô com a mão embaixo aqui, eu tô só... Não tô digitando, não. Eu tô fazendo movimentos e eu tô escrevendo uma resposta e eu tô aqui falando contigo e tum, 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 tum. Então o celular morreu. Essa coisa da gente ficar aqui assim... Horrível, acabando com o pescoço. E aí, onde está a jogada de ouro disso? Diga. A união disso com inteligência artificial. Eu estou no óculos. O óculos está me mostrando tudo que eu estou vendo, mas ele também está captando o ambiente. E ele está com GPS, ele está com geolocalização. Então, agora, o algoritmo, ele não vai saber só o que eu estou pesquisando. Ele sabe o que eu estou vendo, ele sabe onde eu estou, ele sabe com quem eu estou falando, ele sabe o meu humor, meu batimento cardíaco, porque isso aqui, se você quiser, ele monitora também. Ele está ligado no teu corpo, ele pode estar monitorando. Então, ele pode ir tão a fundo com inteligência artificial, Big Data, etc., de conseguir entender o quão emocionalmente ligado a determinados anúncios, assuntos eu vou estar ligado. E aí a experiência de anúncio que ele vai estar me mostrando é imersiva. Uma coisa é você pegar o telefone e você só vê um anúncio na tua telinha. Outra coisa é o teu campo de visão inteiro ser tomado por publicidade. Acabou, velho. Entendeu? Isso ligado à inteligência artificial, entendendo na minúcia o que faz mais sentido para você, o que faz menos sentido, entregando essa informação rica na mão de anunciantes, é ouro. E aí a gente vai viver a próxima era do... Isso assim... Posso estar completamente errado do que eu estou falando, tá? É só um exercício. Mas, assim, eu acredito que a gente vai migrar para algo desse gênero e vai ser sensacional. Pô, que legal, Thiago. Bacana esse bate-papo que a gente está tendo. Quem está vendo aqui, que ainda não tinha tido a oportunidade de te conhecer, vai querer te procurar depois. Fala as tuas redes sociais, teu site, tuas páginas, onde que as pessoas podem te encontrar, deixa o teu contato. Ó, vocês podem me encontrar na Capital Coworking, tá? Boa. Não, agora... Sempre tô lá, tá? Principalmente na unidade do Recreio. Meu Instagram é Thiago TM Traffic, TMTRAFFIC, tá? O nome da agência é TM Traffic, tá? Então, o arroba da agência também é TM Traffic, o site é TM Traffic. E aí, o que nós basicamente fazemos lá é montar essa estruturação da jornada do digital hoje para clientes grandes, né? Grandes segmentos aí do mercado brasileiro. Os players número 1 do Brasil aí estão com a gente hoje. Estamos abrindo uma frente ou outra ali para atender clientes PME, né? Pequenas e médias empresas. Mas hoje a gente gosta muito de pegar os desafios grandes, as pedras pesadas. Percebi que você é desse. E um segmento base da nossa estrutura lá é e-commerce, como a gente já falou aqui N vezes. Só que de uns tempos para cá a gente vem entendendo o quão à frente o e-commerce está de outros segmentos, tipo imobiliário.
Você vai num site de e-commerce, você visita um produto e o produto te persegue. Mas quando você vai num site de imobiliário e vê um imóvel, o imóvel te persegue? Na maioria das vezes, não. Tem poucas imobiliárias no Brasil fazendo isso. Acho que é Quinto Andar e mais uma. Então, tem muita coisa que a gente pode trazer do universo mais avançado do comércio eletrônico para dentro de segmentos que têm um faturamento bruto, né, muito maior do que o do comércio eletrônico e fazer com que esses segmentos cresçam muito mais. Então, hoje, como missão ali, né, de curto prazo, de médio prazo da empresa, a gente está atendendo alguns nichos específicos, o nicho da construção civil, incorporadoras, imobiliárias, com o nosso Growth Commerce, né, que é a nossa metodologia, que a gente pega toda a ideia de você alcançar... porque você tem 4, mais uma, tá? Você tem 4 níveis de etapa do consumidor quando você está falando dele, segundo a resultados digitais. Aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e compra. Então, todo consumidor passa por essas 4 etapas até comprar. Quando você tem uma jornada de criação de conteúdo pensada para aquele consumidor, para aquela persona, que conduz ela por essas 4 etapas, pelos mais variados canais, você vende com mais facilidade. Então, a gente pega isso, que funciona muito no e-commerce e até em outros segmentos, aliado às estratégias de e-commerce, e tem levado com mais frequência agora para o meio imobiliário, para o meio de incorporadores. E, assim, tem tido um resultado... Assim, não é bem legal, não. Sensacional. Porque, enfim, é um mercado que está muito focado em captar o lead, tentar vender, mas ninguém está preocupado em gerar um valor para aquele lead ali, a ponto dele te tomar como autoridade para ele. Entendi. E aí ele tem amigos, ele vai comprar, ele vai indicar para os amigos, aí você consegue fazer alguma coisa, você não vai vender só na hora, você vai vender para sempre, né? Entendi. Então, enfim, a gente está levando a agência mais para esse segmento. TM Traffic. TM Traffic. A gente não falou de inbound, assim, diretamente, growth hacking. Quer considerar alguma coisa? Você acha... Cara, growth hacking, quando você está falando de growth hacking, são estratégias para você acelerar o crescimento da tua empresa. Então, basicamente, tudo que a gente falou aqui é growth hacking. Perfeito. Inbound marketing, só para que as pessoas entendam, né, que a gente faz muito com a Capital aqui também, é basicamente uma estratégia de você atrair o cliente. Porque quando você faz uma ligação tentando vender para alguém, quando você vai atrás de uma pessoa, quando a pessoa está vendo um anúncio teu, até com anúncio eu considero outbound, né, que é quando você vai até a pessoa. É mais agressivo. Quando você produz um conteúdo de valor, quando você se posiciona defendendo um tema, defendendo uma comunidade, defendendo um escopo, se posicionando de alguma forma e produzindo conteúdo de valor para aquele grupo de pessoas, essas pessoas vão começar a vir até você. E quando elas vêm até você, aquele famoso lead de indicação, sabe? Quando alguém te indica, não é muito mais fácil de você vender? Sem dúvida. Então, quando você trabalha o teu inbound marketing, você produz uma série de estratégias de conteúdos, etc., que vão fazer com que as pessoas cheguem até você e cheguem mais prontas para comprar de você. Então, a empresa ela não só ganha um crescimento mais escalável, mais previsível, mas também mais leve, entende? Então, hoje, né, quando eu falei de resultados digitais, nós nos certificamos em 2023, nós aperfeiçoamos muito esse entendimento, essa estruturação. Enfim, em um determinado momento, a gente, inclusive, trouxe um dos rapazes que foi head head é o cara que é o gerente da operação de uma das maiores agências de e-mail marketing do Brasil, lá para a operação, ficou conosco um tempo, mentorando a gente lá, exatamente para que a gente pudesse aprimorar essa estrutura lá dentro e fazer com que isso funcionasse. Então, vocês podem ver isso acontecendo na prática, no momento que vocês se tornam leads da Capital Coworking, por exemplo. Então, existe toda uma estrutura ali de relacionamento para explicar o valor de tudo que nós entregamos ali dentro, para que você não só queira comprar, você veja um valor efetivo naquilo. Perfeito. Em todos os produtos e as vantagens que a Capital, o Roger e a Renata oferecem para a galera. Legal isso que você falou, e dá para perceber que um dos motivos assim, desse teu sucesso é que você coloca o ser humano na frente, você trabalha com o ser humano, você, né, tem a percepção humana. Eu vejo isso realmente lá na Capital Coworking também. E queria te fazer uma pergunta assim que, como você tem essa sensibilidade, queria entender que tipo de mundo você quer continuar ajudando a construir com o teu trabalho? Cara, aí entra também num ambiente religioso, mas beleza. Não, tudo bem, a gente não está aqui porque espiritualidade, não nem falar em religião, não pode falar em espiritualidade porque faz parte, todo ser humano precisa ter esse equilíbrio, né? Cara, uma das coisas que eu sempre peço ao Papai do Céu, eu Amém. sempre falo assim, carinhoso, para que eu possa ser veículo de transformação na vida das pessoas. Bacana da galera que está isso, trabalhando comigo, dos clientes e tal.
Porque, cara, beleza, dinheiro vem, dinheiro vai, é bom pra caramba, eu quero ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Mas, assim, pô, quando tu ouve um obrigado genuíno, quando você transforma a realidade de algum colaborador de uma empresa que você está prestando serviço por conta do aumento de faturamento que está acontecendo, quando um cliente vem e te reconhece, quando algum colaborador teu tem alguma vitória na vida dele, quando você cria realmente, assim, âmbito, né, e ambiência mesmo com as pessoas de querer crescer, de todo mundo que está perto ali começar a esperar mais para a própria vida, para mim, pelo menos, vale muito mais do que o dinheiro. Eu acredito. Então, eu assim, vejo isso. O que eu acredito que com o empreendedorismo, com a busca do autoaprimoramento, do aprimoramento intelectual e tal, cara, todo mundo pode ir muito além. Porque você não vai ser um empreendedor melhor se você não melhorar teu tempero emocional, teu controle emocional, se você continuar sendo uma pessoa ruim que quer pisar no próximo. Se você não se desenvolver enquanto humano, então os negócios não vão se desenvolver, velho. Então, o empreendedorismo é uma parada que te bota na parede para isso, sabe? E aí eu curto muito. Eu curto muito transformar o resultado de empresas, porque obriga os empreendedores na ponta a se transformarem. Ou eles vão surtar, ou eles vão se transformarem. E aí, pelo menos assim, eu acredito que eu estou cumprindo um pedacinho da minha missão com isso, sabe? Legal, bonito ouvir isso, Thiago. E deixa eu te agradecer aqui de coração de novo pela presença aqui. É um orgulho pra gente estar te recebendo na semana do teu aniversário, o primeiro episódio da gente. Uma alegria mesmo, cara. Obrigado, hein? Irado, irmão. Obrigadaço. E, ó, gente, acompanha o Thiago lá, busca ele nas redes sociais, busca também o Capital Network nas redes sociais, o Capital Cowork. Acompanha as nossas matérias nos blogs, nos sites de notícias. E vamos com tudo, galera. Até a próxima. Valeu.